Como ele sai dessa situação? Como ele recupera o controle desse cenário em que ele só percebeu tarde, a empresa já está com o fluxo de caixa numa decrescente. Como ele recupera o controle? Como ele sai dessa situação? Aí é saber, vou até falar um pouquinho. Aham. Se ele já chegou nesse patamar, aí que entra a questão de recuperação judicial, né? Então, até antes de chegar nesse extremo, é ver estratégias de saber trabalhar, tirar dinheiro do mercado a custo baixo, entende? Para você reforçar o seu caixa, mesmo se você não precisa naquele momento. Então, exemplo, se você não está necessitando urgentemente do caixa ali, você ainda tem uma gordurinha que talvez precisaria daqui 2, 3 meses se você não fizesse nada. Antecipar esse movimento, colocar dinheiro para dentro do caixa, reforçar o caixa para essa situação, para não deixar para a última hora e aí sim, acabou o dinheiro, da onde que eu vou pegar? Vou precisar antecipar recebíveis. Aí entra naquele detalhe de antecipação de recebíveis a custo absurdo, ou entra no rotativo, que aí são cenários extremos, né? Mas se você se planeja antes para reforçar o caixa, acaba sendo uma Isso. Então, possibilidade. assim, o planejamento, controle, né? A organização financeira. Então, a empresa, principalmente início, né? Já vamos usar o mesmo exemplo que o Thiago falou, empresa que está começando, primeiro, segundo ano, cresce de certa maneira desorganizada, a maioria, né? Porque está preocupado em vender, melhorar o seu produto, o serviço, e não faz esse controle. Então, a primeira coisa, aconteceu, teve problema, senti que o meu caixa ele começou a diminuir, né? Estou ainda conseguindo pagar as contas, mas eu estou com dificuldade de levantar caixa, de aumentar meu caixa. Faça um pente fino em todas as tuas despesas, todas as tuas receitas. Faça um levantamento, um controle de fluxo de caixa e para saber aonde está indo esse dinheiro, né? E de onde vem. Se a questão é com as vendas, se eu estou precisando vender mais, meus custos eles estão enxutos, mas muitas vezes eles não estão. Então sempre tem uma gordurinha, sempre tem uma forma de você tá reduzindo esses custos. Um grande exemplo às vezes você tem contrato, assina um contrato de telefonia, internet, contrato de prestação de serviço e nunca revisa esses contratos. Não entre em contato com a empresa que presta o serviço de telefonia para talvez negociar um pacote mais barato, ou às vezes tem até custos desnecessários. Você contrata uma coisa e não usa, percebeu que não precisou, ou tem outro pacote que inclua aquele serviço que você tem contratado que não precisaria ter. Esse controle, primeiramente, esse controle rigoroso. E aí, se você vê que não, o meu limite de faturamento é isso de vendas, eu não consigo entregar mais, principalmente prestador de serviço, né? Vou dar um exemplo prestador de serviço, porque você tem um limite de horas para entregar. Então, às vezes, você não consegue aumentar o seu faturamento, diferente da indústria. A indústria, você, né, trabalha, busca novos mercados, você consegue escalar. Então, verifica se o teu preço está correto também. Talvez você está vendendo com prejuízo. Não reajustou o preço lá no começo, que você tinha, que não tinha custos, muitas vezes abriu o MEI, não tinha imposto, né? Só tinha aquela taxa do MEI, e aí teve que aumentou a empresa, gerou mais impostos que não estão embutidos, enfim, muitos outros custos que têm que estar embutidos dentro do preço de venda. Aí faz esse controle financeiro, verifica fornecedor. Se consegue negociar com o fornecedor, né? Melhorar o prazo, entrar em contato com seus principais fornecedores, que são parceiros, para negociar essa dívida, colocar um boleto para frente, enfim. Os fornecedores, eles preferem renegociar a dívida do que deixar de receber, muitas vezes. Então, precisa ter esse olhar rigoroso e ver o que é essencial e o que não é essencial, e cortar o não essencial, se possível. E nesse E a- contexto de conferir os custos do teu produto, do teu serviço, mais do que nunca hoje em dia, 2024, Selic subindo, sim. inflação aumentando, naturalmente os teus custos vão aumentar. Já aumentaram e vão continuar aumentando. E E você precisa corrigir o seu preço, porque o preço que você vendia
em janeiro de 2024, muito provavelmente, se você não reajustou, hoje, dezembro de 2024, muito provavelmente você está tendo prejuízo. E até a Fran comentou aí sobre renegociação de dívida, né? Os seus fornecedores. Até pode ser questão até estratégica, não só de reforçar a caixa, tá? Mas que eu consigo até... Posso pensar para ajudar empresários que estão desse jeito. Se você consegue, né, renegociar uma dívida, mesmo não precisando ainda, você ainda tem um caixa teoricamente saudável. Por que você renegociaria a dívida? Tecnicamente você não precisaria, né? Vou parar para pensar. Mas se você antecipasse isso, renegociasse, o que ia sobrar no seu caixa? Ia sobrar um pouco mais, porque você está achando uma forma de alongar esse passivo. Vamos dizer assim. Ok, está sobrando algo mensal ali, você pode direcionar para outras finalidades, como eu falei, uma questão estratégica, finalidade, achar a forma de vender mais. Treina a equipe de venda, né? Ou compra em escala maior para diminuir preço, porque isso aumenta sua margem, tá? Então são questões estratégicas que você consegue em uma renegociação de dívidas se diferenciar do seu concorrente. Até porque, se a gente for parar para botar na ponta do lápis, muito provavelmente o empresário pagar a multa e o juro do atraso do boleto da parcela do financiamento atual, se ele for somar todas as multas e juros que ele vai pagando em cada boleto que ele atrasa, dá maior do que o juro que ele pagaria numa renegociação, né? Sim, Muitas vezes. Eu vou esticar o prazo. sim. Eu tinha 2 anos para pagar esse valor aqui. Eu vou lá no banco, vou renegociar para 4. O que eu vou pagar de juro aumenta, são 4 anos. Só que quando tu olha o que tu vai ter de aumento de juro e tu compara com o que tu já tá pagando extra de multa e juro do boleto que tu atrasa, muitas vezes compensa. E sabe uma coisa interessante também nessa questão de renegociação, falando com o banco, né, financeiras, coisas maiores, é você ter previsibilidade daquilo que você tem para pagar. Você renegocia, enxuga, diminui um pouco a parcela que você não conseguia pagar antes, que não comportava o teu fluxo de caixa, né? Porque gastos fixos, eles interferem muito no teu custo e na necessidade de venda, né? Então, reduziu ali e você consegue prever, saber que nos próximos meses, né? Parcelas fixas, lógico, tem alguns financiamentos que você tem juros pós-fixados, mas aí cabe ver se vale a pena com a Selic alta, né, Jonathan? Mas é isso, é você prever, né? Então, um controle de fluxo de caixa toda empresa precisa ter para saber o futuro, pelo menos os próximos 3, 4 meses, como é que vai estar a situação do caixa dela. E Mas só um pouquinho. Tu comentou, né? Tem ver se faz sentido mesmo com Selic alta. Mas antes disso, é ver se você vai sobreviver se você não fizer isso. Entende? Porque é melhor você sobreviver no mercado em tempo de crise do que tentar, acha que vai conseguir e vai lá e tem que fechar as portas. Então, nesse caso, compensa sim você renegociar, alongar, nem paga mais juros, mas pelo menos que você passe por momentos difíceis, você sobreviva a ela. Né? Porque daí você aprendeu muito, com certeza, vai ter uma experiência maior, vai ter um know-how maior para perpetuar no mercado, né?